Bem-vindos ao Papo Beat. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está na boca do povo, mas talvez de um jeito que a gente nem perceba direito, sabe? As palavras. As palavras que a gente usa para falar de inteligência artificial. E por que isso importa tanto? Bom, essa é a pergunta central. A nossa conversa hoje vai ser em cima de um artigo, olha, bem provocador, da Laís R. França. O nome é O Mito da Máquina. E nele, a autora faz uma análise, assim, super crítica das metáforas que a gente vive usando para falar de redes neurais, de IA. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar desvendar por que a gente usa tanto verbos como, sei lá, aprender, pensar, até decidir quando fala dessas tecnologias, né? E, seguindo a linha da autora, como é que essas palavras podem ser, tipo, uma ajuda e um problema ao mesmo tempo? Facilitam para entender, claro, mas será que não distorcem a realidade do que essas máquinas são? Do que elas fazem de verdade? Ok, vamos tentar abrir essa caixa. Será que essas máquinas pensam mesmo como a gente? Ou é outra coisa totalmente diferente? Exatamente. Acho que esse é o X da questão do artigo. Essas metáforas que humanizam, né? A IA aprendeu, a IA decidiu, elas são super úteis, claro, para explicar uma coisa complexa. Mas, ao mesmo tempo, o artigo argumenta que elas acabam criando uma cortina, assim. Escondem a natureza real da IA, que é, na essência, estatística, computacional, transforma o que é matemática pesada, processamento de dados em massa, em algo que parece familiar, quase vivo, né, com intenção. E a autora vai mais longe, ela sugere que isso está meio que transformando a IA num novo mito cultural pra gente. Nossa, mito cultural. É forte isso. Mas vamos pegar do começo. As metáforas. O artigo não nega o lado bom delas, né? Fala que são pontes cognitivas. Quer dizer, quando a gente fala a IA aprendeu a achar gato na foto, é bem mais fácil de pegar do que, sei lá, explicar ajuste de peso em rede convolucional, né? Ajuda na conversa inicial. Sem dúvida. É um jeito de começar a conversa, de tornar acessível. Sem essas analogias, ficaria muito mais difícil para o pessoal entender minimamente o que está acontecendo. O problema, e o texto da França detalha isso muito bem, é que essa ponte pode levar para um lugar meio enganoso conceitualmente. Elas funcionam também como cortinas simbólicas, porque ao trazer essa ideia da mente humana, elas acabam escondendo a máquina real por trás, né? E o que é essa máquina? São bilhões, trilhões de operações matemáticas, multiplicação de matriz, cálculo de gradiente, um monte de coisa para achar padrão estatístico nos dados. Não tem ali compreensão de verdade, sabe? Consciência, sentimento, intenção como a gente entende. E o fascinante que o artigo explora bem é como isso conecta com algo nosso bem humano. Que antropólogos como o Levi-Strauss já apontavam, essa nossa mania de projetar. De ver agência, vontade, até espírito nas coisas que são poderosas, mas que a gente não entende direito. Tipo, sei lá, uma tempestade antigamente, ou hoje um algoritmo super complexo. É quase um animismo moderno digital. Peraí, então, ao tentar simplificar, a gente pode acabar com uma visão superficial. Ou pior, distorcida mesmo. A gente corre o risco de começar a tratar essas ferramentas como se tivessem vontade própria. É isso. Como se fossem quase pessoas com direitos, culpas. E o artigo sugere que essa nossa fixação em comparar, né? Ah, ela pensa, ela sente. Isso acaba tirando o foco do que seria a verdadeira revolução aqui. E qual seria esse salto histórico para a autora? Não é criar uma mente igual à nossa, mas sim o surgimento de sistemas que processam informação e acham padrões de um jeito autônomo, numa escala que a gente nem consegue imaginar. É por aí. Exatamente por aí. A metáfora abre a porta, mas pode trancar a gente num cômodo só, sem ver o resto da casa, sabe? E a novidade radical da IA, quando a gente insiste em comparar com o humano, a gente perde o que ela tem de único. O artigo defende que o grande lance é essa capacidade nova de processar informação sozinha, de extrair ordem de um volume de dados gigantesco, de um jeito que a gente nem consegue visualizar direito. Ficar perguntando se ela pensa como nós seria para a autora perder o foco do que realmente está mudando. E falando dessa parte mais técnica, o artigo realmente se esforça para desmistificar como as redes neurais funcionam, né? Ele bate na tecla que o extraordinário não é que elas pensem, mas essa capacidade de modelar padrões
relações super complexas num nível de abstração matemática que a gente não alcança intuitivamente. O texto é bem direto nisso. Cada neurônio artificial, cada peso que ajusta no treino, cada função lá, tudo é matemática. Operador estatístico. Não é um ato de pensar, de escolher conscientemente. Não tem um eu ali dentro raciocinando. Exato. A autora insiste muito nisso. IA é, na base, informação e estatística. Ponto. E entender isso bem fundo é crucial para a gente avaliar o que ela realmente significa. O artigo diz que essa personificação toda, que vem das metáforas, leva direto para a ilusão. Ilusão de autonomia, de agência, e essas ilusões geram reações meio desproporcionais, né? De um lado, aquele medo de filme de ficção, sabe? Superinteligência do mal dominando tudo. E do outro, umas expectativas super infladas, quase utópicas, do que a IA vai resolver magicamente amanhã. Se a gente conecta isso com o quadro geral do artigo, reconhecer essa base matemática e estatística é o primeiro passo para a gente ter uma conversa mais séria, mais pé no chão, sobre o impacto real da IA. Permite focar nos problemas de verdade, viés nos dados, como os algoritmos funcionam por dentro, quem controla isso, o impacto no trabalho, em vez de ficar viajando em fantasia de máquina com alma. É como tentar entender um carro discutindo se ele gosta da estrada, sabe? É a pergunta errada. Total sentido. É como se a palavra que ajuda a explicar também nos desviasse das perguntas que realmente importam sobre a tecnologia em si. É um chamado para olhar para a ferramenta, para o mecanismo, e não para o fantasma que a gente imagina nela. E isso leva para a parte que, nossa, achei muito instigante no artigo. Essa ideia da IA como um mito cultural moderno. A analogia que a autora faz é muito boa. Ela compara com as mitologias antigas, sabe? Deuses, heróis, monstros, que ajudavam o pessoal a entender o mundo, a lidar com o desconhecido, com forças maiores. Hoje a IA estaria pegando esse papel simbólico no nosso imaginário. O texto fala da IA como uma entidade liminar. Quer dizer, ela é ao mesmo tempo ferramenta prática, que a gente usa todo dia, um oráculo moderno, que a gente consulta para ter resposta, para criar coisa nova, pensa nas IAs generativas, né? E junto com isso, um símbolo muito forte onde a gente joga nossos medos, nossas esperanças sobre o futuro, sobre a tecnologia, sobre o que é ser humano. Aqui fica interessante mesmo pensar numa IA que faz poema ou imagem não só como programa, mas como esse oráculo, essa caixa preta que solta umas respostas que parecem vir do nada, meio mágicas. Isso bate muito com o jeito que o pessoal interage com elas, não acha? Exatamente. E a autora usa uns termos como mitopoese tecnológica, que é essa criação de mitos em volta da tecnologia, e animismo digital. Ela argumenta que a gente está meio que repetindo uns padrões antigos da nossa cabeça quando a gente vê um sistema que a gente não entende direito por dentro, mas que produz resultados surpreendentes, a gente tende a preencher aquilo com uma intenção, com uma agência, quase uma consciência. É como se a nossa mente procurasse um quem por trás do que, entende? Principalmente quando o que é tão complexo. E o ponto central que o artigo levanta é que isso não é só uma curiosidade cultural. Essa mitificação toda tem consequência prática, ela influencia o que o público pensa, influencia o debate ético que muitas vezes fica lá discutindo cenário de superinteligência consciente em vez dos problemas de hoje. E bate direto nas políticas, na regulamentação que estão tentando criar para a IA. Vira um ciclo, né? A linguagem do mito influencia a percepção, que influencia as decisões, que podem até direcionar a tecnologia para caminhos que reforçam essa visão meio humana demais. Isso levanta uma questão importante que está no texto, sobre o poder da linguagem. Como as palavras não só descrevem, mas ajudam a construir a realidade. Especialmente com uma tecnologia tão plástica que muda tão rápido como a IA. Nossa, que ciclo complicado. Quer dizer, o jeito que a gente fala da IA pode estar, sem querer, limitando como a gente entende e lida com ela. A gente cria o mito e depois reage a ele como se fosse a realidade técnica nua e crua. Ok, então, beleza. O cenário é esse. Metáforas úteis, mas que enganam, uma tendência forte a criar mitos. Qual a saída? Como é que a gente pode ter uma compreensão mais pé no chão, mais realista da IA? O artigo sugere desenvolver o que chama de epistemologia da simulação. Nome chique. Mas o que isso quer dizer na prática, pela visão da França?
Pelo que eu peguei, é mudar a pergunta, né? Em vez de ela pensa, focar em entender a IA como fenômeno de informação, de relação nos dados de estatística. Mas como isso funciona no dia a dia? É pra gente ficar repetindo mentalmente, é só matemática, ou é mais fundo? É bem mais fundo que um lembrete, sim. A ideia dessa epistemologia da simulação, como está no artigo, é um convite para a gente reconhecer e agir a partir da natureza real da IA. Uma tecnologia de simulação de modelagem estatística. Na prática, isso seria, por exemplo, quando você recebe uma resposta de uma IA, não perguntar se ela acredita naquilo, se entendeu como um humano entenderia, mas sim perguntar com base em que padrões nos dados essa resposta surgiu. Qual a probabilidade estatística disso ser a continuação mais provável do que eu perguntei? Que tipo de correlação, talvez uma correlação meio sem sentido ou com viés, esse modelo achou nos dados? Significa tratar a IA não como alguém conversando, mas como um sistema complexo que mapeia entrada para saída usando caminhos que ele aprendeu estatisticamente. O objetivo disso, segundo a França, é justamente conseguir valorizar o que a IA tem de revolucionário, mas pelo motivo certo. A revolução não seria imitar a gente, a consciência humana, mas sim o surgimento do que ela chama de uma nova morfologia do saber. Um jeito radicalmente novo de processar informação, de gerar conhecimento preditivo ou criativo, como nas generativas, e de criar ordem a partir de dados massivos. O valor tem entender que a IA é esse motor de correlação, de simulação, e não ficar preso no que ela parece ser por causa das metáforas. É uma mudança de foco. Parar de procurar um espelho nosso e tentar entender esse novo tipo de inteligência que processa informação. Entendi. É uma virada de chave na perspectiva mesmo. Menos focado em achar o fantasma na máquina e mais em entender a própria máquina. Como ela funciona, a lógica, a estatística, o que ela pode e não pode fazer como sistema de processamento. É uma visão mais técnica, sim, mas, talvez, paradoxalmente, mais capaz de pegar a verdadeira magia ou a estranheza do que a IA representa hoje. Bom, acho que deu para a gente passear bem pelos argumentos centrais desse artigo da Laizier e França. É denso, mas, nossa, fascinante. Se a gente fosse resumir, a mensagem principal seria tipo: as metáforas que a gente usa para humanizar a IA são realmente uma faca de dois gumes, né? Ajudam a começar a entender, a falar sobre o assunto, mas tem um risco enorme de criar ilusão. Ilusão de que tem alguém ali pensando, sentindo, decidindo, onde não tem. Pelo menos não como a gente. E essa ilusão acaba escondendo como esses sistemas realmente funcionam. São simuladores estatísticos, superpoderosos, complexos pra caramba, mas não são entidades conscientes. Então, o que fica disso tudo? Pra mim, tá claro que a gente precisa ir rápido, ter mais consciência crítica sobre as palavras que a gente usa pra falar de IA. Isso vale pra conversa de bar, pra notícia na TV, pro desenvolvimento de produto e, olha, principalmente pra criar política e regra pra isso tudo. As palavras importam demais. Exatamente. O artigo coloca a IA como o grande mito da nossa era. Não mito no sentido de mentira, mas no sentido antropológico mesmo. Uma narrativa forte, um espelho onde a gente projeta nossas ansiedades, nossos sonhos e, principalmente, a nossa própria imagem nessa realidade digital nova e meio desconcertante. Para a gente entender de verdade esse momento, o impacto que a IA está tendo, o texto meio que implora para a gente ir além dessa sedução fácil de comparar com o humano, para encarar a natureza técnica e informacional com mais rigor, mais clareza e, quem sabe, um vocabulário novo. Perfeito. E isso me deixa com uma última provocação aqui, inspirada justamente nessa discussão do artigo sobre linguagem e percepção. Se é verdade que o jeito que a gente fala sobre IA não só reflete, mas também molda o que a gente entende, o que a gente espera e talvez até para onde a tecnologia vai, então que outras formas de falar, que outras metáforas ou talvez algo que nem seja metáfora a gente poderia começar a inventar? Formas que capturem melhor a potência real, a complexidade, a estranheza única da IA. Sem ficar caindo toda hora na tentação de comparar com a gente mesmo, sabe? Sem cair nessa armadilha de ver um humano ali. Fica aí a reflexão. A gente agradece a companhia de todos em mais este Papo Beat. Até a próxima.